Bom dia! Hoje a nossa equipe vai falar sobre o melhoramento genético em caprinos de corte, sendo ela composta por Bárbara Ellen, Bruna Cássia, Carla Fernandes, Elisiane Araújo e Thalita Gomes. Uma breve caracterização dos caprinos é que eles vão possuir como nome científico Capra hircus e possuem em seu genoma 60 cromossomos. Foi a segunda espécie a ser domesticada, perdendo apenas para os caninos, isso há cerca de 10 mil anos, tendo como características morfológicas a presença de barba, na maioria das espécies, chifres voltados para trás de secção ovalada, a inserção da cauda para cima, tendo assim uma cauda curta e enrugada. O hábito alimentar vai ser o arbustivo arbóreo, com a prática do ramoneio, sendo o Nordeste o maior contingente, tendo o maior contingente de cabeças caprinas do Brasil, sendo as principais raças criadas a Boer e Savana. Vários comparativos dos tipos de carne têm sido feitos e foi constatado que a carne caprina ela possui o menor teor calórico dentre os diversos tipos de carne, o menor teor de gorduras, tornando ela assim uma carne magra, o que favorece o consumo de pessoas que possuem algum tipo de hipercolesterolemia. E, apesar dos baixos níveis de gordura e calóricos, ela tem um teor de proteína equivalente ao das carnes, tanto bovinas quanto ovinas, sendo assim, reforçando ainda mais a qualidade positiva do consumo dessa carne. Sendo assim, o melhoramento genético dos caprinos de corte sendo voltados realmente para melhorar essa qualidade positiva de uma carne magra de alto teor proteico e também a valorização dessa carne ainda mais dentro do mercado. E eu vou falar sobre o melhoramento genético em caprinos de corte. Bom, a maior contribuição do melhoramento genético para a caprinocultura é a adequação do genótipo ao sistema de produção, assim, visibilizando o melhor genótipo para explorar de forma racional os recursos disponíveis. Bom, o melhoramento ele tem três principais objetivos, que é melhorar a produtividade dos caprinos, aumentar a seleção de indivíduos com maior ganho de peso, de conversão alimentar, rendimento de carcaça e melhor precocidade sexual, assim como também, a melhor e mais eficiente multiplicação desses animais superiores, que proporcionam uma maior lucratividade na atividade comercial. Bom, o melhoramento dos rebanhos de caprino no Brasil ainda se utiliza basicamente das raças exóticas, que são especializadas tanto em carne quanto também na produção de leite. E a maioria desses rebanhos, ele geralmente é feita por meio da importação de animais e embriões, principalmente vindos da Europa, dos Estados Unidos e da África do Sul, onde existem um programa de melhoramento com a avaliação genética que contribui com o processo técnico de envolvimento em pesquisa. Então, falando sobre melhoramento, e os métodos de avaliação, não poderia deixar de fora e deixar de citar o método desenvolvido por uma equipe da área de melhoramento genético de pequenos ruminantes da empresa estadual de pesquisa agropecuária da Paraíba e também envolvido com parceiros que desenvolveram um método de avaliação individual para os caprinos de corte com o objetivo de avaliar o desempenho individual desses animais, por meio de provas zootécnicas e em confinamento, como forma de fornecer subsídio aos criadores para comparar o mérito genético tanto desses animais, desses criadores, como também de outros criadores, com o objetivo de separar o melhor animal possível e o melhor melhoramento genético existente aí. Bom, foram feitas através de duas ferramentas, que é a seleção de reprodutores caprinos jovens, avaliando o seu desempenho individual através das provas zootécnicas, e também a estratégia de cruzamento para a produção de caprinos de corte. Já
na classificação final, né, dos animais, foi utilizado um índice com diferentes ponderações que contemplam tanto o ganho de peso médio diário, quanto o perímetro escrotal, a espessura de gordura de cobertura, o score visual, a área do olho e de lombo também. E por fim, né, outra ferramenta que também é de grande auxílio para a seleção de caprinos de corte, tanto para criadores quanto para produtores, é o Genecop, que é desenvolvido por técnicos da Embrapa de caprinos e ovinos, e tem como objetivo principal, né, prestar serviço de assessoria genéticas a esses produtores e criadores, né, que visam a produção de carne desses animais. Então, continuando com as ferramentas de melhoramento, como já foi falado sobre a seleção, agora eu vou falar sobre acasalamento. Com os avanços dos estudos na caprinocultura, principalmente em caprinos de corte, é o que estamos estudando aqui, né? A gente vê cada vez mais estudos e os métodos de acasalamento que vão ser abordados aqui foram retirados dessa cartilha, que foi feita pelo Senar no ano de 2020. Então, são estudos bem recentes, a gente vê um avanço nos estudos sobre isso. Então, os métodos de acasalamento que nós temos na caprinocultura de corte é o cruzamento industrial, o cruzamento triplo ou tricross e o cruzamento absorvente. Então, primeiramente, o cruzamento industrial. Nesse cruzamento, nós vamos ter exemplares de duas raças diferentes que resultam em um cabrito mestiço. Então, neste cruzamento, nós temos um reprodutor, que é especializado em produção de carne, cruzando com uma fêmea que é resistente às condições mais extremas, gerando o cabrito mestiço. Os benefícios deste cruzamento, nós podemos citar, primeiramente, a boa produção de carne e, ao mesmo tempo, resistentes, os cabritos resultantes deste cruzamento. Também, este cruzamento promove menores gastos na aquisição, dependendo da raça que foi escolhida. E as raças com melhores características maternas para as fêmeas são as raças que são escolhidas nesse tipo de cruzamento, né? Nos permitem escolher raças que têm essas características maternas melhores das fêmeas. Já o cruzamento triplo ou tricross é feito com as fêmeas meio-sangue, que são resultantes do cruzamento industrial. Então, essas fêmeas meio-sangue cruzam com os machos puros, gerando os cabritos. Os benefícios desse tipo de cruzamento, primeiro, é que a gente vai ter uma alta velocidade de ganho de peso dos cabritos resultante desse cruzamento, e esses cabritos também possuem um peso elevado à desmama, que é resultante da produção de leite elevada da mãe. Também esses cabritos têm uma boa adaptação, que é transmitida pela genética, e são cabritos precoces. O terceiro tipo de cruzamento é o cruzamento absorvente, que neste tipo de cruzamento nos permite substituir uma raça grau de sangue por outra. Então, neste cruzamento, nós temos animais, né, de uma raça escolhida ou sem raça definida, que cruzam com reprodutores de uma raça especializada em produção de carne. Então, esses animais vão cruzando e os animais resultantes desses cruzamentos vão novamente cruzando com este reprodutor de raça pura que é especializado em produção de carne. Até que depois de um tempo a gente vai ter um animal que nós denominamos, né, que é um animal puro por cruza. Então, nós também temos benefícios desse cruzamento absorvente. Primeiro é que a gente vai poder formar um rebanho inteiro de uma determinada raça a partir de um grupo de animais mestiços. Depois é que, após a quinta geração desse tipo de cruzamento, nós vamos ter os cabritos que serão considerados puros por cruzamento, né? Que foi o que já foi dito. E, por último, nós podemos citar que a gente pode fazer uma ampliação do rebanho de animais puros de uma determinada raça em situações na quais a aquisição pode ser difícil e também muito cara. Então, através deste cruzamento, nós podemos melhorar essa questão. Então, vamos citar agora um pouco das novidades no melhoramento genéticos em caprinos de corte. Nós temos esse programa, Procriar, que é um programa de apoio à caprinovinocultura,
que é da UESB. Então, neste programa, está sendo trabalhado o estudo com embriões, em que é feita a transferência de embriões. Que como é que é feita essa transferência de embriões? São escolhidos os reprodutores de elite e fêmeas de alta qualidade e são produzidos embrião deste cruzamento. Então, esses embriões produzidos vão ser avaliados e vão ser escolhidos os melhores embriões para, a partir desses embriões escolhidos, ser realizada a inovulação, ou seja, a inseminação artificial. Então, este método proporciona, né, que nós tenhamos os melhores embriões escolhidos. Então, as crias vão ser de alta qualidade. Então, aqui são os animais deste programa Procriar, né? Os animais da raça Boer. Finalizar nosso trabalho, né? De considerações finais, a gente pode entender um pouco como é que funciona essa questão do mercado nacional. Então, nós temos criadores, né, que desejam resultados imediatos dentro da sua área na produção, porém, nós temos um agravante. A gente sabe que para um bom retorno econômico na área, assim como tantas outras, né, é preciso investimento mais tempo, né, quando se fala em trabalho com melhoramento genético. Nós sabemos que existe sim um grande retorno econômico, porém esses investimentos eles são onerosos e eles demandam tempo, né, para se ter esse resultado. Então, existe essa necessidade de imediatismo do mercado, porém, é necessário aí um certo investimento, um comprometimento e um tempo, né, para que exista essa evolução. Das principais dificuldades que nós podemos observar dentro da caprinocultura, né? Esse comprometimento dos criadores com programas sérios de melhoramento genético. Se é possível, né, observar que não existe nem sempre esse comprometimento. A qualificação da mão de obra que vai ser empregada nas técnicas, né? Nós também conseguimos observar que nem sempre é disponível. A capacidade de gestão nos estabelecimentos e a pouca reivindicação do mercado consumidor, né? Por produtos de mais qualidade. E como é que a caprinocultura vem evoluindo, né? Se em cima disso nós temos tantas dificuldades, apesar de ser um mercado que tem bastante retorno, né? Que é um mercado grande, mas como é que ele está evoluindo se os investimentos são tão onerosos e demandam tanto tempo assim, né? Então nós temos poucos avanços, mas os poucos avanços que temos são relacionados aos poucos pesquisadores que se dedicam à área, a técnicos, né, que se especializam e alguns criadores também. Então é isso, nós gostaríamos de agradecer, né, por toda a atenção aqui, e quaisquer dúvidas nos colocamos à disponibilidade. Muito obrigada.